Computador, ok. Pronto. Então, boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais uma sessão do Serviço de Gastroenterologia do Hospital do Servidor Estadual. Hoje a gente vai ter a oportunidade de abordar um tema que a gente tem visto na literatura, vem ganhando assim, um destaque maior de qualquer forma, né? Em paralelo às questões ligadas à doença celíaca, né? Parece que o glúten e o trigo vem ganhando também outras conotações em si, e esse é um tema bastante instigante de qualquer forma, né? A gente vai ter a oportunidade de ter uma aula, então, com o Dr. Cristiano Ruge, um colega que eu tive a oportunidade de conhecer aí nas indas e vindas lá no setor de endoscopia, né? E a gente já no ano passado já teve a oportunidade de fazer uma discussão, não especificamente nesse tema, mas ligado mais especificamente à dieta FODMAP, né? Então, ele, como tem uma formação também, além como gastroenterologista, também na área de nutrologia, isso facilita também ter essa visão mais ampla nesse sentido, né? Então, ele vai estar nos brindando, então, com a apresentação sobre intolerância ao glúten não celíaca, né? Boa noite, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Deixa eu ver se eu consigo só deixar... Beleza, vou minimizar aqui. Beleza. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Dr. Raul pelo convite muito gentil para conversar sobre um tema que em off a gente conversa bastante, que é essa parte, essa interação tão fundamental da gastroenterologia com a nutrologia, e essas interfaces mesmo cada vez mais instigantes mesmo, da participação do glúten, de fato, do trigo, não só do glúten, mas do trigo e dos outros componentes alimentares, por exemplo, os FODMAPs, na incidência, persistência e prevalência dos transtornos gastrointestinais, gastroenterológicos, não só de origem funcional, como de origem orgânica também. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, até porque eu não como glúten, então realmente não teria. Um breve referencial histórico. Em 1957, Alve e colaboradores, eles descreveram pela primeira vez, oficialmente, um relato que eles identificaram e que é muito recorrente na literatura de uma mulher com sintomas persistentes e que tudo havia sido tentado para ela com os recursos da época, até que eles conseguiram definir que, sim, o problema dela, associado à sintomatologia que ela tinha, principalmente sintomas neurológicos e neurológicos periféricos, tinham a participação do glúten. De fato, eles tiraram o trigo especificamente, suspenderam o trigo e a paciente teve uma melhora muito significativa. Entretanto, Areteu da Capadócia, no primeiro século depois de Cristo, já descrevia sintomas associados, sim, à ingestão de trigo, principalmente a distensão abdominal, que o americano tanto descreve como bloating, que acaba sendo um termo intermediário que a gente usa, que seria aquela sensação mesmo de empachamento, estufamento. E esse conhecimento de 1957 para cá evoluiu, obviamente, e houve o reconhecimento, sim, de desordens que são especificamente relacionadas ao glúten, como uma publicação agora de 2019. Se nós formos observar as desordens relacionadas ao glúten, especificamente em relação à patogênese, basicamente 3 braços de divisão. A primeira, que é o fenômeno autoimune, e aí sim algumas condições que são bem definidas, como a doença celíaca, a ataxia relacionada ao glúten e a dermatite herpetiforme, e muitas vezes coexistência dessas apresentações, né, principalmente doença celíaca junto com dermatite herpetiforme, sendo que a doença celíaca ela pode se manifestar ainda de maneira sintomática, silenciosa, ou então como uma potencial doença celíaca, que muitas vezes é aquele paciente que não tem uma manifestação clínica tão exuberante, mas imagine uma mulher na faixa de vida fértil, ainda menstruando, com uma anemia muito leve, muito discreta, falsissintomática ou assintomática, exceto por algum tipo de alteração laboratorial muito discreta. Além disso, aqui na forma potencial, também seriam as pessoas que
apesar de representarem 30%, apesar de que tem uma referência aqui da literatura que ele coloca como 50%, mas a gente sabe que os valores reais mesmo para a doença celíaca são de 30% da população com a presença da mutação HLA-DQ2, DQ8. Quando a pessoa tem essa positividade, isso não indica doença celíaca, mas é como se fosse um substrato genético para que a pessoa tivesse ou que tenha doença celíaca. Mas a gente sabe que 30% das pessoas com o HLA-DQ2, DQ8 positivo são absolutamente assintomáticas. E aí nós temos, dentro ainda da patogênese, os fenômenos alérgicos, e aí entra, de fato, a alergia ao trigo e não ao glúten, né? E existem diferentes formas de manifestação. Por exemplo, a asma do padeiro, a alergia alimentar, efetivamente, urticária de contato, e ainda nós temos o que os autores colocam como uma forma não autoimune e não alérgica, e o que é interrogado é uma imunidade inata, onde estaria contemplado os pacientes com sensibilidade ao glúten. E aqui eu peço licença para colocar esses pontos de interrogação e vocês vão entender mais para frente por quê. Quando a gente vê que, de fato, ainda existe esse ponto de interrogação em relação à presença de um evento não autoimune, não alérgico, interrogado apenas uma imunidade inata, será? E aí nós vamos ver assim, que histologicamente é possível que existam algumas alterações que, apesar de não patognomônicas, elas tendem a se repetir nesses pacientes. Bom, então, só fazendo uma correção, naquele primeiro slide, quando eu tinha colocado em 1957, na verdade, foi a primeira associação da doença celíaca ser causada pelo glúten. A descrição do caso clássico da associação de intolerância ao glúten não celíaca, né, ou sensibilidade ao glúten não celíaca, como os próprios autores interrogaram, foi uma publicação da The Lancet em 1978, em que, de fato, é esse caso clássico dessa paciente de 43 anos, com história de diarreia e sintomas intermitentes, e ela não tinha nada muito mais significativo na história dela, foram tentados vários tratamentos, até que finalmente descobriram uma associação possível com glúten, apesar dela, com trigo, apesar dela ter feito a biópsia negativa para a doença celíaca, e no final das contas, com a suspensão do trigo, ela teve melhor. Então, só a correção, em 1957 foi a primeira associação, de fato, do trigo com a doença celíaca. Em 1978 foi essa descrição, a primeira descrição da intolerância ao glúten não celíaca. Bom, então, começam a pintar na literatura científica esses artigos de fato em que faz uma revisão de uma intolerância ao glúten não celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca, que é o termo americano, padrão. E aí o que nós podemos observar, por exemplo, fazendo uma comparação entre a doença celíaca, a intolerância ao glúten não celíaca e a alergia ao glúten, ao trigo, perdão, existirem algumas diferenças entre elas, né? Por exemplo, encontra-se a doença celíaca, classicamente a gente fala 1% da população mundial. Aqui os autores eles colocam os papers que variam entre 0,5% e 1,7%. A intolerância ao glúten não celíaca não existindo, apesar de que algumas séries colocam a presença em até 13% da população mundial, eu acho que isso está em algum slide em algum momento, e a alergia ao trigo, especificamente, em 0,5% a 9% das crianças. Então, predominantemente na faixa etária infantil. A patogênese bem definida da doença celíaca autoimune, na intolerância ao glúten não celíaca como sendo uma resposta imune não específica, a alergia ao trigo IgE imunomediada, né? A presença do HLA-DQ2, DQ8 positivo em 95% dos casos de doença celíaca, na intolerância ao glúten não celíaca, apesar de ser considerado uma possibilidade dentro da população mundial, algumas séries colocam uma positividade em até 50% dos casos, que seria maior do que os 30% da população geral, negativo na alergia ao trigo. Marcadores sorológicos, né? A presença de antiendomísio, antitransglutaminase, antigliadina deaminada e antigliadina, e a presença IgA e IgG de antigliadina em até 50% das pessoas. Foi um tema até de conversa com o Dr. Raul essa semana, em que alguns pesquisadores brasileiros, alguns médicos brasileiros que utilizam isso como uma métrica, apesar desse valor não ser bem definido.
e na alergia ao trigo, a presença de anticorpos IgE contra o trigo e contra a gliadina, efetivamente. Na biópsia do adenal, a presença de um padrão MARCH1 a 4, mas predominando MARCH3 a 4 no momento diagnóstico, né, da doença celíaca, obviamente, você não considerando o paciente que já está mantendo um padrão gluten-free. Da intolerância ao glúten não celíaco, MARCH 0 a 2, mas alguns experts colocando que pode se encontrar um padrão de MARCH 3, tá? Mas isso não é padrão. E na alergia ao trigo, MARCH 0 a 2, e a presença de atrofia no momento do diagnóstico, sim, na doença celíaca, ausente na intolerância ao glúten não celíaca e pode ser presente ou não na alergia ao trigo. Então, quer dizer, existem diferenças entre os 3 quadros e que, claro, isso na tabela fica muito fácil, na vida real talvez não seja tão fácil assim, talvez principalmente a alergia ao trigo, especificamente nas crianças, por conta da faixa etária e por conta da exuberância dos sinais clínicos. Quando nós olhamos objetivamente a intolerância ao glúten não celíaca, percebemos um maior predomínio em mulheres, numa incidência 3:1, adultos normalmente na 4ª década de vida, ou seja, na faixa etária dos 30 anos, são normalmente pessoas advindas de áreas urbanas, e aí sim essa prevalência estimada da população mundial, dependendo da série, 0,6% a 13% da população mundial. Levando-se em consideração o seguinte, muitos desses dados, entre 0,6% e 13% da população, são baseados em informações dadas pelo próprio paciente, ou seja, muitas vezes é aquele inquérito no momento da anamnese e aquilo ali é lançado ao paciente, ele se diagnostica como um intolerante ao glúten. Então, não necessariamente isso aqui será feito mediante um inquérito populacional e sim muito baseado na queixa do próprio paciente, no motivo de ida do paciente ao médico. Em relação às características de sintomas da intolerância ao glúten não celíaca, sintomas gastrointestinais comuns, né, esperados, digamos assim. Distensão e dor abdominal, maior presença de flatulência e, habitualmente, alteração do hábito intestinal. Seja um padrão mais constipado, seja um padrão mais diarreico ou seja um padrão misto. O interessante é que existe muita publicação na literatura, por exemplo, essa publicação do Jornal Mundial de Gastroenterologia, agora de 2018, em que eles colocam e tendem a se repetir. A última publicação que eu vi, uma publicação agora de 2021, se não me engano eu faço menção a ela também, eles colocando frequentemente essas manifestações extraintestinais muito presentes nos pacientes portadores de intolerância ao glúten não celíaca. O interessante é que, se nós observarmos o nível de evidência associado a essas manifestações, nós temos, por exemplo, sintomas gerais, manifestações neurológicas, manifestações psiquiátricas, outras doenças autoimunes ou reumatológicas, alterações cutâneas, desordens funcionais, desbalanço nutricional e as outras que não são classificadas, por exemplo, alterações em relação a cabelo, rinite, asma, ou então um padrão de POTS, né? Óligo ou polimenorreia, mas quando nós observamos o nível de evidência associado, muitas delas nível 4, algumas sim, 1C, fibromialgia, por exemplo, que é uma coisa muito comum nos pacientes com transtornos funcionais, e a própria síndrome do intestino irritável, 1C, né? Mas fora isso, muitas delas, apesar de relatadas, níveis de evidência 3B, 4. Ok. Então, dentre esses sintomas extraintestinais, depressão, fadiga, dor, ansiedade, possibilidade de manifestações cutâneas e úlceras orais também. O interessante é o mesmo padrão que a gente observa no paciente, por exemplo, com síndrome do intestino irritável e intolerância a FODMAP, né? Diferente, por exemplo, de um paciente portador de doença celíaca, em que a manifestação clínica é muito rápida, a tendência do paciente que tem um quadro de doença celíaca com uma manifestação gastrointestinal, ou seja, muitas vezes não é aquela doença celíaca silenciosa que o paciente apresenta cansaço, anemia, ou que tem alterações laboratoriais e a partir daí vai descobrir a doença celíaca, mas sim aquele paciente com manifestação gastrointestinal, que costuma ser muito rápido logo após a ingestão do alimento. Aqui segue mais ou menos o padrão de ingestão de FODMAP, né?
Considerando que uma pessoa que tem um hábito mais constipado pode chegar a ter um trânsito oro-anal de até 5 dias, muitas vezes o que se observa nos pacientes portadores de intolerância a FODMAPs com síndrome do intestino irritável, justamente a presença de sintomas tardios. Então, às vezes, o paciente faz uma ingestão maior de FODMAPs e vai manifestar muitas horas depois, o que muitas vezes torna até difícil essa associação, esse nexo causal entre a ingestão alimentar e a manifestação clínica, porque passaram-se muitas horas. E aqui a temporalidade de sintomas ela segue o mesmo padrão, de horas até dias após a ingestão do trigo. E a duração dos sintomas, dias até semanas, principalmente nesses pacientes com essas manifestações clínicas extraintestinais. É mais difícil você esperar que o paciente persista uma distensão, mas muitas vezes o que a literatura coloca, o paciente ter o gatilho, a ingestão do glúten funcionar como um gatilho, e o paciente ter uma queixa que perdura alguns dias, mesmo de sintomas gastrointestinais, mas o mais comum são os sintomas extraintestinais perdurarem por mais tempo. Aí aqui uma provocação. Os sintomas eles são associados à ingestão do glúten especificamente ou ao trigo? Porque nós temos essa publicação, por exemplo, da Gastroenterology de 2018, em que eles fazem essa associação de um FODMAP, que é o frutano, presente no trigo, tanto que o trigo ele representa um grupo de alimento FODMAP, não por causa do glúten, mas sim por causa dos frutanos presentes nele. Então, eles colocam nesse trial que eles fizeram, com 53 pacientes, se não me engano, eles fizeram uma comparação e identificaram. Eles fizeram um experimento em que eles ofereceram para os pacientes uma barrinha, tipo uma barrinha de cereais, só com frutano, ofereceram uma barrinha de cereais só com glúten e ofereceram uma barrinha placebo. E dos 59 pacientes que reportavam serem sensíveis a glúten, eles observaram uma insignificância estatística quando se comparava a ingestão de placebo ou a barrinha com glúten e uma significância estatística quando houve a ingestão da barrinha com frutano versus placebo, ou seja, esses pacientes eles tiveram muito mais sintomas quando ingeriram uma barrinha com frutano do que, de fato, com glúten. Então, assim, será que o problema é o glúten em si ou será que o problema é o trigo em si? E aí, quando nós analisamos a estrutura de um grão de trigo, nós observamos que, basicamente, ele vai se dividir em 3 partes, né? A parte que seria do farelo, efetivamente, o endosperma e o germe. Né? E do endosperma é que se retira basicamente os compostos que vão formar, por exemplo, a farinha de trigo. Então, aqui, essa combinação do próprio endosperma com água, formando as proteínas do trigo, né, separadas em albuminas, globulinas e, efetivamente, o glúten. A gente dá esse nome, esse grupamento, assim, glúten, mas que, na verdade, ele é composto por gluteninas e gliadinas. E, a partir daí, sim, as gluteninas e, de fato, a gliadina com as suas subdivisões. Então, o endosperma, que acaba sendo uma das partes mais utilizadas do próprio trigo, né, é quem concentra a maior quantidade efetivamente, porque é como se fosse a fonte energética, tanto para o germe e o farelo é efetivamente a casca dele, mas é onde se conservam, onde estão presentes mais de 80% dos fatores nutritivos, por assim dizer, do trigo e os mais utilizados pela indústria. Então, a concentração nessa porção muito maior dos compostos, não só os frutanos, como, de fato, as proteínas do trigo, que, de fato, são mais imunogênicas. Talvez possamos dizer que os FODMAPs, né, os frutanos do trigo, estejam mais associados a sintomas, mas o componente imunogênico do trigo muito mais associado à própria proteína do trigo. Então, quando nós fazemos essa segmentação de um outro componente do trigo também importante, que são os ATIs, que mais para frente a gente vai ver, que são os inibidores de amilase tripsina, né, compostos proteicos também do grão, efetivamente, do trigo. Então, separando esses 3 possíveis compostos associados aos sintomas nos portadores de intolerância ao glúten ou intolerância ao trigo não celíaca, nós temos que o glúten, na verdade, então, é uma família de proteínas, né? As prolaminas, efetivamente, também presentes, possivelmente presentes na aveia, as aveninas, possivelmente presentes no centeio, as ordeínas, e no centeio, as secalinas.
por isso até a presença do glúten nesses outros grãos. Então, eles são presentes no grão e são representados no trigo pela glutenina e pela gliadina, efetivamente. Se nós formos observar ferro e fogo, nenhum de nós consegue digerir o glúten. Nós conseguimos tolerar o glúten. Algumas pessoas toleram melhor e outras pessoas toleram menos bem, porque, na verdade, elas são proteínas resistentes ao efeito das enzimas proteolíticas do trato digestório. Então, a grande verdade é, senhores, nós não digerimos o glúten. E essa proteína mal digerida, em alguns indivíduos, será capaz de atravessar a barreira epitelial. E lembrando, o que faz, qual é a parte de um alimento que o torna imunogênico? É a proteína. Tá? Então, se nós temos uma proteína que é mal digerida, e essa proteína consegue atravessar a barreira epitelial da mucosa intestinal, de fato, em pessoas predispostas, essa ativação de sistema imune poderia gerar a própria manifestação autoimune, como, por exemplo, a própria doença celíaca em si. Essas proteínas mal digeridas, elas também são capazes, segundo essa publicação aqui de Peters e colaboradores em 2014, formarem substâncias chamadas exorfinas. Beta-caseomorfinas, por exemplo, também são substâncias que são formadas, derivadas do metabolismo da caseína 1A1. Né? Então, proteínas que são de mais difícil digestão, elas são capazes de formarem peptídeos opioides. Com o trigo não é diferente. Essas exorfinas, né, que são esses peptídeos opioides que são derivados dessa proteína parcialmente digerida, assim como a beta-caseomorfina 7, da caseína 1A1, né, encontrando uma microbiota predisposta a formar maior quantidade desse componente, elas têm ação biológica. Talvez, por isso, esses derivados peptídeos opioides, eles possam ser responsáveis, por exemplo, por esses sintomas neurológicos e mesmo psiquiátricos associados nos pacientes com intolerância ao glúten não celíaca, não portadores de doença celíaca. Não existe, não foi o tema para essa aula, então não fiz essa avaliação específica da participação das exorfinas nos portadores de ataxia associada ao glúten, mas é possível que exista essa associação também. Os frutanos, que de fato são FODMAPs, né, eles estão dentro aqui dos O, são oligosacarídeos, rapidamente fermentáveis, compostos por menos de 10 cadeias mesmo de carboidratos. Eles são carboidratos também não digeridos, eles têm uma função importante, porque eles funcionam como bons substratos pré-bióticos para a microbiota intestinal, mas por serem rapidamente fermentáveis, possuírem uma alta osmolaridade, eles vão ser mais capazes de reter água, e isso está associado a uma maior fermentação bacteriana. Maior fermentação bacteriana significa maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, acetato, propionato, e essa maior produção desses gases, efetivamente, levar a uma maior distensão abdominal. Nas pessoas com uma maior hipersensibilidade visceral, isso é igual a sintomas. E os ATIs, né, que são os inibidores de amilase e tripsina, eles são proteínas, né, presentes no grão do trigo também. E representam 2 a 4% das proteínas do trigo, também são resistentes ao efeito das proteases gástricas. Por conta dessa característica de proteínas mal digeridas funcionarem como indutores do sistema imune inato, nós temos aqui que os ATIs eles podem ser responsáveis, sim, por uma maior ativação do receptor TLR4, o que induz a uma maior produção de citocinas inflamatórias. Então, se nós formos olhar esses 3 compostos, né, não só o glúten, como os frutanos, como os ATIs presentes no trigo, e essa informação que a própria literatura científica coloca para a gente, que o trigo é um grão altamente resistente à nossa capacidade digestória, talvez até fique aquele pensamento, puxa vida, será que realmente nós devemos ingerir o trigo? Será que, na verdade, essas pessoas que têm uma intolerância, elas são tão sintomáticas funcionais? Ou será que, de fato, por isso que eu coloquei aqueles pontos de interrogação lá no começo, não existe uma ativação do sistema imune que talvez a gente ainda não conheça tão bem, na verdade, conheçamos assim superficialmente, mas que podem estar associados a uma maior presença de sintomas, quer dizer, uma maior ativação do sistema neuroimune inflamatório. Então,
fica aí a pergunta, o trigo, a gente consegue digerir ou a gente consegue tolerar? Ou a gente digere ou a gente não tolera? E aí, talvez o mais interessante seja a gente considerar, olhando esse contexto, que na verdade a questão não é o glúten, que existem também os FODMAPs, né, os frutanos, que a própria literatura científica naquele paper do Gastroenterology colocam para a gente, que o problema maior, pelo menos naquele perfil de 59 pessoas, era o frutano e não o glúten. Então, talvez o termo mais adequado da gente utilizar seja uma intolerância ao trigo não celíaca. Essa publicação aqui do Nutrients, de 2015, também utilizada como referência nas publicações que vieram depois, né, foi proposto um protocolo diagnóstico, que é o protocolo dos experts de Salerno, especificamente em relação a esse diagnóstico da intolerância ao trigo não celíaca. O protocolo não é simples, é um protocolo bem complicado, muitas vezes difícil, então é muito difícil, a grande verdade é que é muito difícil fazer isso na realidade, porque o ideal é que seja feito na forma de um estudo duplo cego, à beira, digamos assim, à beira-leito, que seja um duplo cego, porque na verdade o médico tem que fazer uma avaliação do paciente ingerindo um substrato preparado com aquela barrinha lá do estudo que eu mostrei para vocês, do Gastroenterology, com glúten ou sem glúten, e é muito difícil, a grande dificuldade nos estudos nutricionais é que você não consegue ter um controle 100% do que aquela pessoa está ingerindo, diferente do modelo animal em que você consegue oferecer a ração e você consegue definir perfeitamente aquilo ali que a pessoa está ingerindo. Mas considerando que pelo protocolo dos critérios de Salerno deveria ser feito um estudo em que a pessoa faça uma ingestão de uma dieta com glúten em 6 semanas, pensando que essa pessoa eventualmente vai ter efeitos ou de fato presentes, ou então efeitos psíquicos, né, associados à própria ingestão do trigo, do glúten, é muito difícil considerar que a pessoa consiga ter uma tolerância tão longa. Mas o protocolo, basicamente, funciona da seguinte forma. No passo 1, a pessoa faz uma dieta gluten-free por 6 semanas, e aí, depois de fazer esse washout do glúten, de fato é que você começa a fazer no step 2 a associação de glúten e você vai observando diariamente essa pessoa, ou pelo menos semanalmente, mas o ideal que eles colocam pelo próprio protocolo é que seja uma reavaliação diária para observação de presença de sintomas. E aí, de fato, passado aquele período de introdução novamente do glúten, se a pessoa começar a ter sintoma, você para novamente e aí observa como aquela pessoa vai ficar. E se ela, de fato, melhorar novamente de sintomas, aí sim você considera que ela é uma intolerante ao glúten, intolerante ao trigo. Mas vejam, isso seria com o próprio examinador que está oferecendo o alimento para aquela pessoa, não sabendo se aquela pessoa está ingerindo glúten ou não. Então, quer dizer, isso à beira-leito, ou na prática de consultório, ou mesmo para um nutricionista, muito, muito difícil, porque você teria que ter um controle absoluto, total, de que aquela pessoa não está fazendo ingestão de trigo de nenhuma forma. O que eles esperam como ponto positivo para o diagnóstico é a melhora de 30% em relação ao valor basal dos sintomas, então a pessoa tem que ter melhorado baseado em algumas escalas, principalmente escalas visuais, tipo as que a gente usa para os pacientes portadores de síndrome do intestino irritável. Ele tem que ter melhorado pelo menos 30% em relação a como ele estava quando começou um padrão gluten-free, pelo menos 50% do tempo de observação, ou seja, em 3 das 6 semanas. E na fase 2, só expondo novamente essa dificuldade, precisa ser um protocolo duplo cego, randomizado, placebo-controlado dos alimentos preparados. E aí, nessa fase 2, em que existe a reintrodução do alimento, como se fosse um re-challenge, o paciente tem que ter uma piora de 30% dos sintomas com o glúten, sendo que a preparação ela ainda precisa ter algumas especificidades. A presença, por exemplo, de ATI na barrinha preparada, no alimento preparado, precisa ser na quantidade de 0,3 gramas e a de glúten de 8 gramas, ou seja, muito difícil fazer essa avaliação diagnóstica. Além disso, aquilo que eu já havia comentado anteriormente, que a própria publicação de 2019 eles colocam, é a presença do anticorpo antigliadina, IgG, que a gente utiliza muito pouco ou nada, na verdade, para o diagnóstico de doença celíaca, mas interessante que as publicações americanas, normalmente, eles falam muito do anticorpo antigliadina deaminada, como sendo uma possibilidade diagnóstica, não só o anticorpo transglutaminase, mas que na vida real a gente não utiliza.
ele colocando que 50% dos portadores de intolerância ao trigo não celíaco são portadores. Então, quer dizer, poderia funcionar como um marcador sorológico para esses pacientes. Importante dizer que dentro desses critérios de Salerno, também incluem-se, logicamente, a presença dos sintomas, né? Aqueles sintomas que são classificados como melhora daqueles sintomas e depois piora no redesafio do glúten, entre os sintomas intestinais e extraintestinais, borborigmo, náusea, vômito, diarreia, e o interessante, os sintomas extraintestinais, dermatite, dor de cabeça, formigamento, dores musculares e brain fogginess, que é uma característica, inclusive, muito frequente nos pacientes portadores de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que muitas vezes, depois de se alimentarem, eles têm uma sensação meio de apagamento ou sensação de neblina, e que tem alguns papers na literatura que associam a presença desse sintoma a um padrão de acidose lática, invariavelmente quando esses pacientes são portadores principalmente de uma disbiose, um desequilíbrio da microbiota, um supercrescimento bacteriano do intestino delgado, associado a mais cepas de lactobacilos que são mais produtores de ácido lático. Então, eles observam que esses pacientes eles têm esse padrão de brain fog como se fossem portadores de síndrome do intestino curto, em que essa produção, essa hiperlactemia é muito mais frequente. Então, aqui é interessante que os critérios de Salerno, eles também consideram essas manifestações extraintestinais como possíveis marcadores de melhora ou não de sintomas. Derivado do grupo dos critérios de Salerno, os grupos de Brecha e Palermo, por isso que eu coloquei, mais uma vez, aqueles pontos de interrogação, fazendo menção, será que a gente não está falando, sim, de uma doença que tem uma ativação do sistema neuroimunoinflamatório? Então, essa publicação, por exemplo, de 2021, que é a última publicação no tema, que pelo menos eu levantei como acesso aqui para a aula, nós olhando aqui, por exemplo, quando nós observamos aqui esse padrão A, B e C, nós temos uma mucosa normal, aqui na D, E e F, uma maior presença de eosinófilos, aqui na GHI, uma maior presença de linfócitos T, e aqui na J, K e L, a gente consegue observar clusters de linfócitos que também estão associados a possíveis apresentações histológicas nesses pacientes. Esses estudos, eles foram feitos com grupos pequenos, foram 18 pacientes e 10 controles. Entretanto, os padrões se repetiram nesses 18 pacientes. Um número quase padrão de linfócitos T, menor do que 25 linfócitos a cada 100 células epiteliais. Esses clusters de linfócitos entre 4 e 5 na superfície do epitélio. Além disso, essa distribuição linear dos linfócitos T. Aqui, olha, essa observação, essa distribuição linear, aqui os clusters, e aqui a presença desses eosinófilos, né, mas em quantidades menores, em até 5 eosinófilos na lâmina própria. Essa publicação, então, agora de 2021, que é essa última publicação sobre o tema, na minha pesquisa no PubMed, de fato ele coloca uma coisa interessante, quer dizer, o que existe de racional e o que existe de irracional numa dieta gluten-free em pacientes que sejam portadores da intolerância ao trigo não celíaca. E uma coisa interessante que eles colocam, que, por sinal, você observando, no primeiro momento, quando eu li esse paper, eu falei assim, bom, eu vejo poucos malefícios e eu vejo muitas melhoras, pelo menos assim, naqueles sintomas imediatos que o paciente fala. Porque ele coloca que, de fato, existe uma melhora de atopia, de desordens de déficit de atenção, de espectro autista, de endometriose, de fibromialgia, de sintomas de síndrome do intestino irritável, de obesidade e sobrepeso, que normalmente a gente vê o contrário. Em geral, a gente vê que pessoas que se submetem a um protocolo gluten-free sem terem indicação tendem a ter um aumento de peso, e aqui ele coloca, pelo contrário, como uma melhora de quadros de psicose e de esquizofrenia, e, sim, a questão de inclusão social. E, ao mesmo tempo, uma possibilidade de piora nas pessoas que adotam um protocolo gluten-free, maior incidência de doença arterial coronariana, possivelmente pela menor ingestão do farelo de trigo, né? Os estudos na literatura, eles colocam muito como a ingestão de fibras
ela sendo muito segmentada. Então, uma das substâncias mais estudadas, de fato, e com uma melhor resposta, e sendo uma boa fonte de fibra, principalmente para a microbiota intestinal, por seu efeito como fibra pré-biótica, é justamente o trigo, né? E eles colocam como farelo do trigo sendo uma excelente fonte. Então, talvez a associação com isso, e possivelmente também a maior opção de farinhas que sejam menos integrais, fazendo com que a pessoa tenha aquele padrão de dieta mais ocidentalizada, que eles chamam high fat, high sugar, né? Muito refinada. A deficiência de fibra, justamente porque a maior parte de fibra, infelizmente, vem através do trigo, porque em muitas populações a fruta é cara, o legume é caro, as pessoas consomem sem casca. O peso social, mas o que eu costumo falar para os meus pacientes, as pessoas elas fazem uma confusão e acham que fazer uma dieta gluten-free é ir ao Pão de Açúcar e comprar pão da Char. Eu falo, se você vai à feira, 95% do que está lá não tem glúten. Então, as pessoas fazem uma confusão entre o gluten-free ser pura vida, ser Char, você comprar a farinha da Asaia, quer dizer, você consumir produtos industrializados que são caros. E quando você olha comida de verdade, ela não vai ter glúten também. Possivelmente uma piora do padrão do controle glicêmico e de lipidêmico, a possibilidade de deficiência de micronutrientes, a privação social e as dificuldades sociais também, apesar de que hoje em dia é fashion ser gluten-free, então está tudo certo. E, além do mais, dentro desse espectro do tratamento, o que existe de questionável é o seguinte, será que a questão, de fato, é o glúten, né? Ou será que, de fato, nós temos que observar outros fatores? E essas publicações da literatura, elas mostram justamente isso. Por exemplo, aqui, aquele paper que eu havia colocado para vocês, da Gastroenterology de 2018, quer dizer que o frutano, muito mais do que o glúten, sendo responsável pela presença de sintomas em pessoas que alegam serem portadoras de intolerância ao trigo ou intolerância ao glúten não celíaca. Aqui, por exemplo, colocando que a sensibilidade ao glúten em pacientes com essa suspeita, na verdade, poucos pacientes têm essa confirmação quando fazem um Gluten Challenge, né? Publicação de 2017. Então, a partir do momento que você faz a reintrodução do glúten, aquela pessoa não apresentou piora de sintoma, então possivelmente não era ele mesmo o responsável. E aqui, esse da APT, essa publicação que mostra que o desafio do glúten induziu sintoma recorrente, como se fosse aquele re-challenge com o glúten, só apresentou recorrência de sintoma na minoria dos pacientes. Então, assim, fica a dúvida, será que o problema é o glúten? O tratamento proposto, então, seria o não consumo do trigo, efetivamente, né? Quando a gente fala de comida, a gente não fala de glúten, lactose, hoje em dia virou moda, né? As pessoas não comem lactose. Não, você não toma lactose, você não consome leite, você não consome glúten ou você não consome trigo. Então, as pessoas elas começaram a separar partes dos alimentos como, de fato, sendo o alimento. Então, o tratamento proposto na literatura é a interrupção da ingestão de trigo naqueles que, de fato, são portadores, idealmente, baseados naqueles critérios de Salerno, que nós sabemos que é impossível no beira-leito ou então no consultório. E é importante considerar o que a literatura coloca em diferentes publicações, aqui eu citei só 2 referências bibliográficas, que pessoas que ingerem uma dieta com uma maior densidade de glúten, elas tendem a ter uma maior densidade de glúten, ou seja, com mais trigo. Elas tendem a ter um efeito mais protetor do ponto de vista cardiovascular, tendem a ter uma redução desse padrão de hipertrigliceridemia, uma maior diversidade da microbiota, lembrando que trigo é fonte de frutano, que é um FODMAP, portanto é uma fibra pré-biótica, portanto é uma boa fonte energética para a microbiota intestinal. Então, você tirar o glúten ou tirar o trigo efetivamente, como se você privasse a microbiota daquele substrato muito interessante para o seu desenvolvimento. Então, você tem uma menor diversidade naturalmente. E, além disso, se associa a uma menor incidência de osteoporose. Uma coisa interessante que esse paper de 2021 coloca é que pessoas que fazem um protocolo gluten-free desorganizado, sem um acompanhamento nutricional, em algumas séries eles apresentam um índice de osteopenia e osteoporose similares a portadores de doença celíaca. Mensagem para levar para casa, resumão.
Considerar a possibilidade do diagnóstico da intolerância ao trigo não celíaca, depois que faz-se um desafio gluten-free e faz-se um protocolo em que você faz a reintrodução da dieta com glúten nesses pacientes. Ou seja, tirou o glúten, o paciente teve uma melhora sintomática. Colocou o glúten, o paciente piorou o sintoma. Sempre acompanhado por um nutricionista, considerar a possibilidade desse diagnóstico. A própria literatura coloca a necessidade de padronização desses critérios de Salerno para diagnóstico. Será que nós devemos considerar essa presença desse antigliadina? Deixa esse antigliadina quieto, porque, na verdade, ele é uma observação clínica sem grande representatividade. Nós vamos conseguir fazer algum dia esse protocolo de uma maneira mais intuitiva e mais simples, ou, de fato, terá que ser naquela fase de reintrodução, aquele padrão placebo, duplo cego, controlado, que é praticamente impossível, seria basicamente fazer um ensaio clínico nos nossos consultórios. E sempre considerar o diagnóstico depois de investigar condições orgânicas que possam simular o quadro. Isso é muito importante, principalmente quando os pacientes, grande parte das vezes, eles já vêm para o consultório sem consumir nada de trigo, o que pode fazer com que o diagnóstico seja muito mais difícil, porque nós precisamos, no melhor dos cenários, que essa pessoa esteja ingerindo pelo menos 3 gramas de glúten por pelo menos 15 dias, para a gente considerar a positividade diagnóstica através de um exame histopatológico e sorológico. Então, a pessoa suspendeu o glúten a ermo, do nada, sem você ter uma definição diagnóstica, pode complicar muito e aquela pessoa, de fato, ser uma portadora de doença celíaca de maneira silenciosa, porque ela não está ingerindo o glúten. E aqui, para finalizar, quero deixar essa frase da Ellen White, de 1923, que é sempre bom a gente lembrar que a saúde é um tesouro e a mais preciosa de todas as nossas posses temporais. Agradeço a vocês pela atenção e vamos embora para a discussão, porque tem coisa para a gente discutir. Deixa eu abrir. Quem quiser ou abrir o microfone e fazer pergunta, ou quiser mandar aqui no bate-papo, pode mandar que depois eu repasso a pergunta, né? Então, vamos começar. Antes de mais nada, parabéns, aí realmente foi uma apresentação muito boa. Como você colocou, a gente ainda tem muitas dúvidas a respeito disso, né? A busca realmente por um marcador sorológico, acho que isso seria muito atrativo, né? Existe até a busca por outros elementos em si, a própria zonulina, por exemplo, que o Alessio Fasano tanto fala, né? Mas é um exame ainda que não está... Os modelos técnicos em si ainda não... Os trabalhos são divergentes em si, não, algumas evidências iniciais em relação a esse marcador de permeabilidade intestinal não foi reproduzido em trabalhos em outros centros. Então, parece ser algo promissor, mas ainda muito... A gente vai precisar um tempo talvez de maturação a respeito da melhor técnica também de detecção, que parece que essa zonulina é uma família de proteínas, então talvez você tenha que ampliar essa investigação, então talvez ela seja só um dos elementos possíveis, então acho que talvez exista uma limitação em relação a esse método em si. E também, realmente, me parece que a tendência é o termo mudar, né? Claramente, a melhor evidência agora por trás dos frutanos também. E uma questão que acho que é importante chamar a atenção, né? Como é um tema também que a gente não está muito familiarizado, é importante a gente fazer a diferença de que frutano não é frutose, são elementos distintos, né? O frutano é um polímero realmente de frutose, né? Então você tem uma concentração maior e grande parte deles realmente são prebióticos. Então eles têm, de certo modo, também um fator protetor. Nós já conhecemos a famosa inulina, que é uma proteína, que é uma fibra que também ajuda também o trato intestinal de qualquer forma, na constipação, em vários contextos, para manter uma microbiota saudável. Então, realmente, a questão dos frutanos, ele também é um elemento, é um novo elemento, e esse trabalho que eu até te chamei a atenção quando a gente estava discutindo também esse tema recentemente, esse trabalho sueco de 2017 e 2018, ele conseguiu realmente algo muito incomum no âmbito da nutrição, é que você fazer um trabalho
randomizado, controlado, duplo cego, né? Tudo bem, o N não foi muito grande, mas a construção do trabalho foi muito feliz em si. Então, ele de certo modo, trouxe à tona de que existem outros atores por trás dessa intolerância ao glúten originalmente, né? E esses tais ATs ainda é uma evidência muito recente, né? Na verdade, esses elementos eles são, no campo da nutrição e mais especificamente da parte de estudo de alimentos, eles são, na verdade, os chamados antinutrientes, são elementos que o próprio germe, que o próprio alimento, no caso o trigo, produz para se proteger de parasitas e elementos em si. Existem também outros alimentos de outra natureza que também têm outros tipos de antinutrientes, a lectinas, por exemplo. Então, é um componente que muitas vezes está presente, e vários deles estão sendo hoje estudados, e ainda o papel desses elementos reais no impacto da saúde para a nossa microbiota ainda é um universo a ser explorado de qualquer forma em si, né? Então, são nuances interessantes, né? E um outro aspecto também que me chamou a atenção, né? Tem um artigo, um levantamento que foi feito uns 2 anos atrás nos Estados Unidos, que é um inquérito com pacientes, de mais ou menos quase 1.100 pacientes, em que cerca de 15% desses pacientes se autorreferenciavam como intolerantes ao trigo. Então, isso a gente tem que ter um certo cuidado também quando os pacientes já não chegam com esse diagnóstico de qualquer forma, né? Então, acho que essas seriam algumas questões a serem colocadas, não sei se a Luciane também quer comentar. Não, Cris, parabéns pela apresentação. Cris, eu só sei que nada sei, menina. Nossa, são várias considerações, né? Eu acho que para o dia a dia da gente gastroenterologista é bastante complicado, né? Então, assim, eu acho que para cada paciente a gente tem que saber levar o que considerar, né? Porque, assim, até 5 anos atrás, a gente considerava a MASH1, mesmo sendo sorologias negativas, considerar como doença celíaca oculta. Não sei se você lembra dessa época. Uhum. Você lembra? Então, Sim. assim, eu acho que, assim, porque a gente colocava tudo como celíaco. Então, eu acho que hoje, o que eu presto atenção? Se tem sorologia positiva e ainda é uma MASH1, ainda eu coloco como celíaca. Mas essas coisas, sorologias negativas, que às vezes vem só linfocitose, né? Aquele limbo. Exatamente. 25, 30, e aí o paciente, aí a HLA, DQ2 e DQ8, eu acho que ajuda a excluir. A gente fala, ó, aqui realmente não é não celíaco, então talvez fique como intolerância ao glúten. Mas aí, Cris, até eu fico um pouco na dúvida. Que, teoricamente, tem a parte da sensibilidade ao glúten, né? Eu não sei se o quanto essa intolerância ao glúten, o paciente que é um MASH1, poderá ter problemas no futuro, né? Porque ele está tendo uma linfocitose, ele está tendo alguma alteração histológica, diferente do paciente que não tem nada, tem sintomas e não tem nada histológico. Essas são coisas que eu até falo, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas, assim, o que eu achei muito interessante, essa parte do frutano, isso eu não sabia, tá? Então, eu confesso que você trouxe coisas muito novas para mim, adorei. Então já valeu, valeu. Então, adorei, Cris. Então, com relação talvez a molécula não, a partícula trigo, né? Por que ela é tão imunogênica? Tem a parte do frutano, que dá muito sintoma, né? Não sabia que a sintomatologia. Eu achei esse trabalho é muito legal, esse trabalho do gastroenterólogo de 2018. Depois eu vou mandar para você, te mando. Tá. Esse trabalho é super interessante, porque ele justamente, o cara, é isso que o Raul falou, é tão difícil você conseguir fazer um trabalho duplo cego nutricional, porque você vê o que a pessoa está consumindo, né? E os caras mostraram com significância estatística, ó, o negócio do glúten não pegou, mas quando foi o frutano, pegou. Mas sabe o que eu acho engraçado? Será que todos os pacientes faziam certo dentro de casa? É muito complicado. Na verdade... Porque, assim, tem muito viés, né? Sim. Quando eles fizeram especificamente em relação à presença dos sintomas, quando eles ingeriam ali a barrinha. Então, mesmo que o cara tivesse no período washout, então era especificamente em relação à ingestão dela. Né?
de barrinha, que foi o que acontecia, né? Então, eu teria que ser de Exato. segunda a sexta. Sábado e domingo não era considerado. Ou segunda-feira, acho que não poderia ser considerado, né? Tinha o risco de contaminar as contaminações alimentares. Sim. Mas, assim, eu falo que são temas que são muito frequentes. Eu estou te falando, 60%, 70% do consultório, né, do gastroenterologista. Sim. E, assim, saber orientar o paciente, isso é muito importante, porque, assim, todo mundo atira o glúten e tudo bem, mas só que aí tem o outro lado da moeda, né? Você restringir isso da sua dieta e o paciente ele tá no pão de açúcar, procurando chá. Facilita a vida moderna, né, gatinho? Diferente ali da feira. Estou te falando porque assim, feira ninguém quer ir, né? Pra feira ninguém quer. Cozinhar é bom, mas o problema é o tempo, né, Cris? Tempo de preparo, a vida moderna. Nós estamos... O Raul mandou alguma coisa sobre... Foi agrotóxico, né, Raul, que você me mandou? Lá tempo atrás, semana passada. Eu fiquei desesperada porque os meus meninos comem bisnaguinha até hoje. Eles amam bisnaguinha. O negócio do IDEC, né? Eu fiz um post até. Mudando também de assunto, tá, Cris? Aí eu falei, Jesus do céu, a bisnaguinha dos meninos vou ter que tirar. Quer dizer, acho que todos os pães processados, acho que tudo isso tem que retirar, né? Mas, Cris, assim, as suas colocações foram muito pertinentes, tá? Eu acho que, assim, para o residente, às vezes o assunto é muito novo, que a gente fica mais com relação à doença celíaca, né? Mas só que é uma coisa que ele já tem que ter noção, sair da gastroenterologia com essa noção desses outros diagnósticos relacionados ao trigo e ao glúten. E o intestino irritável, que a gente não quer falar muito, mas é o que é muito frequente no consultório. E também, assim, até no paciente do servidor, paciente SUS, ele tem o intestino irritável também. Sim. Fora, Lu, essa questão mesmo que você tem da interface das doenças, né? Porque o cara pode ser um portador de doença celíaca e um portador de síndrome do intestino irritável. Uma coisa não exclui a outra, né? De doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável. Então, quer dizer, às vezes, tem uma piora de sintomas, fala, putz, será que entrou em atividade? E aí você não tem nenhuma evidência, o cara tem um autoanticorpo negativo, faz uma endoscopia que não tem um padrão de March 0, o paciente não está com anemia, ou seja, não burlou nada da dieta, né? Ele está mantendo o padrão gluten-free mesmo e tem presença de sintoma. Então, quer dizer, a interface, né, dos quadros é muito evidente, né? Porque o transtorno funcional, acho que todos nós, em algum momento da vida, damos uma funcionalizada ou uma disfuncionalizada, né? E uma pergunta daquelas de $1 milhão, né? Daí, talvez, a importância também do teste genético, né? Será que o paciente, por exemplo, que tem intolerância ao trigo não celíaca, né? Que tem o HLA, DQ2 e DQ8 presentes, ele pode futuramente desenvolver doença celíaca, né? Por exemplo, isso é uma questão também que é difícil chegar a alguma... Não se tem uma resposta, por exemplo, né? Sim. Esse trabalho que você mostrou dos 18 casos levanta algumas questões a respeito disso, né? Por exemplo, né? Isso que eu acho interessante, sabe? Assim como quando a gente vê, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, isso daí da nossa época de residência, talvez os meninos hoje eles já não tenham mais essa visão como a gente tinha, mas cada vez mais a literatura mostrando que, apesar de serem transtornos que a gente ainda chama de transtorno funcional, a gente identifica a participação, sim, de um fenômeno neuroimune inflamatório. Existe, né? Existe. Não é uma coisa só assim, lógico. A interferência do gut-brain axis, e aí faz com que a pessoa fique mais ansiosa ou mais preocupada, e isso exacerbar sintoma. Mas aí também lá vem a literatura atropelando a gente, mostrando a participação do nervo vago nessa história. Quer dizer, uma hiperativação do nervo vago, sendo responsável pela maior presença de sintomas. Então, talvez o que de fato aconteça
seja que aquilo que a gente não consegue explicar, a gente deu o nome de funcional, mas esses fenômenos neuroimunoinflamatórios, eles estão aí, e é questão da gente reconhecer, e eu acho que até esse lance do critério de Salerno, essa necessidade de padronização, porque depois disso, em 2015, não houve uma nova definição de critério diagnóstico, assim como, por exemplo, são bem definidos os critérios quando você pega, por exemplo, doença celíaca, né? Claro que isso é revisado, mas de 2015 para cá não teve nenhuma mudança. Então, quer dizer, o que os próprios pesquisadores colocam é a necessidade da gente, vamos revisitar isso daí, vamos ver o que a gente consegue adaptar, como a gente consegue fazer para que a gente tenha critérios mais bem definidos diagnósticos. Né? Porque esse critério de Salerno, ele me parece que é muito mais para fins de fazer um trabalho, um centro especializado, onde você vai poder efetivamente implantá-lo da maneira correta, né? Realmente ele é inviável para a gente aplicá-lo no dia a dia, né? Então, esse foi um modelo que foi criado para você de minimizar o risco desses vieses, né? Em si, né? Isso chama atenção realmente da grande dificuldade de se fazer trabalhos randomizados controlados duplos cegos na área de nutrição, né? Então, isso foi uma forma mais ingessa demais, né? A gente não pode querer trazer aquele modelo para a vida real, né? Sim. Mas, de certo modo, ele ajuda a tirar exatamente essa questão dessas interferências, como esse trabalho chamou a atenção dos frutanos, né? Que aí entram outros elementos, né? Existem algumas frutas também que têm melancia, outros elementos ligados aos frutanos. Então, se tiver esse elemento presente, realmente talvez você tenha que olhar para outros elementos também, né? E o que você colocou a respeito da dieta, realmente, quando se tira o glúten, né? Acho que o mais importante é que você também tem que englobar uma dieta com redução de ultraprocessados, que também você tirar o pão e comer muita tapioca, ela tem um alto teor também de carboidratos, então acaba criando outro problema. Daí essa questão, talvez, do aumentar risco cardiovascular, talvez tenha um componente de você não efetivamente fazer uma dieta mais saudável, né, de qualquer forma, né? Sim, então, por isso você tem que, na hora da orientação nutricional, você tem que ter uma abordagem mais completa, né, realmente, né? Na orientação desses pacientes, né? Os dados de literatura, eles acabam colocando muito, quando você olha, assim, eles falam muito do oat bran, do wheat bran mesmo, né? Do farelo do trigo, sendo uma das fibras mais interessantes como fibra insolúvel, principalmente na diminuição da incidência dessas doenças crônicas não transmissíveis. Mas isso é um questionamento que eu faço, assim, porque essa questão da nutrição, por exemplo, quando você faz a suspensão do trigo, infelizmente, ele é muito barato. Então, no final das contas, ele acaba sendo a maior fonte de fibra insolúvel da população. E as pessoas não comem fruta, não comem legume, não usam a casca. Então, quer dizer, essas deficiências nutricionais que existem, né, essa deficiência de micronutrientes, será que, na verdade, elas existem porque a pessoa, de fato, é isso daí, sabe? A pessoa troca um ultraprocessado por outro ultraprocessado, só que, pelo menos, o ultraprocessado, a bolachinha Nesfit, pelo menos ela tem ali fibra, né? Ela tem uma aveiazinha ali, ela tem um trigo integral. E aí, quando você troca, por exemplo, para um biscoito polvilho, que não tem nada, né? Então, você troca uma coisa que é melhorzinha por uma coisa que, do ponto de vista nutricional, é pior. Então, porque a galera realmente faz umas substituições ou então umas exclusões e não colocam nada interessante. Então, não tem um acompanhamento nutricional. Então, isso é uma coisa importante de dizer, que esses trabalhos na literatura, quando eles falam isso, essas deficiências, a maior incidência de doença crônica não transmissível, é que a gente não sabe como foi a dieta dessa pessoa. Provavelmente não teve uma Lilian Bassani, nutricionista, junto no processo, né? Que faz um segmento super bacana, que vai fazer os cálculos ali de deficiências e vai fazer com que... Porque se fosse assim, gente, senão o celíaco morreria muito cedo também, né? Com maior incidência de doença cardiovascular, e não é isso que funciona, né? Não é dessa forma que funciona. Essas pessoas, elas têm um lifespan igual, né? Lógico que você precisa ter atenção com vitamina D, com anemia, se a pessoa não está tendo contaminação. Mas, assim, a grande verdade é que a gente não vê. Eu, pelo menos, não sei, Lu. Você vê uma maior incidência de doença cardiovascular nos celíacos?
Não vejo não, Cris. Assim, no servidor eu tenho poucos pacientes com celíaca, mas assim, eu tenho celíacas de 83 anos, sabe? Tem uma de 83, outra de 75, Bonitinho. que é cria da doutora Helenita, que que quando Já meu, tem que história, ficou no meu já. ambulatório, essas têm histórias. Mas assim, lá no HC que a gente vê um pouco mais de pacientes que voltam pelo menos uma vez por ano, e lá tem muito mais avós do que pacientes de casos novos, né? O ambulatório de quinta-feira são os crônicos, né? Doença de Crohn e retocolite de 25, 30 anos. E as celíacas também, as celíacas Ali de no 30 meio, anos. né? Celíaca de 30 anos a gente não vê, é igual da população. Sim. Talvez, eu não sei se essa galera, o Cristiano, do tempo de uma dieta um pouquinho melhor do que Não tão os nossos industrializada, jovens né? e adultos atuais. Que eu não sei qual será o reflexo do celíaco de hoje, daqui a 30 anos. Porque também tem a influência da indústria alimentar, né? De vender a ideia de que o alimento gluten-free é mais saudável, né? Também que acaba sendo mais uma forma também que o próprio a indústria alimentar entrou mais com um elemento para criar mais confusão, né? É um intuito até interessante você ter mais diversidade de produtos nessa área, mas aí entra a questão da qualidade do que está sendo consumido, né? Pois é. Tá bom. Muito Cris, bem. uma coisa que eu fiquei na dúvida, com relação, foi o antigliadina normal ou foi o antigliadina deaminado no trabalho aí? Eles colocam como antigliadina normal, eles colocam antigliadina, o native antigliadina. Eles não colocam deaminated, colocam native. Então, você tem costume de pedir o antigliadina Eu não tenho costume de pedir... Não tem. Mas assim, talvez, o que eu vou fazer? Depois dessa revisão, eu também me animei. Talvez se vier uma linfocitose, porque assim, a linfocitose intraepitelial nos sorológicos negativos, eles até comentam da possibilidade de ser até os outros diagnósticos diferenciais, parasitose, a parte até o próprio H. pylori, né? Mas talvez eu vá atrás do antigliadina nesses pacientes. Eu me animei também. Depois de fazer essa revisão, eu me animei. Mas não é o deaminado, Lu, é o normal. Tá bom. Tá bom. Até porque o outro ainda, no nosso meio, é pouquíssimo disponível, não está bem. Ele também, essa outra apresentação também do exame, a gente nem sei se tem tanta disponibilidade também, né? Alguns poucos laboratórios que fazem. Exatamente. Beleza, então. Eu tenho que ir, porque a galerinha aqui está falando, mãe, tô com fome. Tá na hora. Olha a bisnaguinha, hein, Lu? Oi? Olha a bisnaguinha, hein? Não, parei. Vamos comprar outros tipos de pães aqui. Queridos, Raul, obrigada. Perfeito. Assim, o convite não teria sido melhor, tá? Cris, parabéns pela aula, assim, um espetáculo. Tá? Obrigado, Lu. Continue trilhando nesse acho que sabe? Parabéns. No Instagram ele está saindo muito bem, sim, parabéns, né, realmente. Muito bem. Parabéns. Deixa eu fazer uma perguntinha. Claro, opa, vamos lá. Oi, Lu, tudo bom? Beijo. Eu tô joia. O antitransglutaminase positivo, bem reagente, não lembro agora o número, mas bem reagente. A biópsia de bulbo e segunda porção não caracterizou, não é celíaco. Eu não pedi ainda DQ2, DQ8, mas será que vai incluir numa dessas sensibilidade ao glúten? Eu acho que é celíaca, menina. Então, eu pensei, eu vou pedir DQ2, DQ8, mas eu achei assim, será que está no começo, que ela tinha dispepsia, já pedi a biópsia, e pode ser uma celíaca, né? Mas então, mesmo que eu não precise pedir o DQ2, DQ8? Não, acho que não, você vai ter que pedir DQ2, DQ8, mas é muito difícil, né? O antitransglutaminase positivo e não ser, né? Porque o antitransglutaminase, ele é menos operador dependente, diferente do antiendomísio. Do antiendomísio, eu sei. Então, porque eu acho que talvez... Ainda não, meu amor. Às vezes eu tenho até mais medo de talvez a biópsia não ter biopsiado no local adequado, sabe? Mas eu pedi bulbo assim, e segunda teoricamente, porção, eu sempre peço. Tanto bulbo quanto segunda porção. Eu pedi, 6, né, Cris? Pedi deu normal. A minha dúvida que eu fiquei aí, do Cris falar, é o seguinte,
Eu devo pedir sempre o antigliadina para poder já excluir? Não. Não né? está padronizado, né? Também não. Nunca Não, peço. o que eu assim, depois da aula do CRISC, assim, normalmente eu não peço, não, eu peço sempre o anti-endomício GA com antitransglutaminase GA, e aí eu espero a biópsia. O Biópsia antidomina negativa, ou o antitransglutaminase? eu peço os dois, acabo pedindo os É? dois, eu tenho rotina dos É dois. só o transglutaminase. Eu peço os dois. Mas, assim, teoricamente é um ou outro. Eu peço os dois, mas só que, às vezes, Alice, nos pacientes que chegam para mim com diarreias, eu tenho casos de sorologias negativas, anti-endomíase e antitransglutaminase, porém vem a linfocitose intraepitelial. Assim, Mas não tem. 40, 45. Isso. E antes, o que eu ficava pensando? Talvez seja um MASH1 e um dia vai virar celíaca. Aí vem o DQ2, DQ8 positivo. Aí eu fecha, não sei, não dá para falar, é isso que é celíaco. Mas talvez seja essa sensibilidade ao glúten, né? Uhum. É sensibilidade ou intolerância, Cris? Que às vezes eu me... No inglês, sensibilidade. Para a gente, intolerância. Tolerância. Tá, então tá. Entendeu, Alice? Que vai entrar no mesmo esquema, né? Pelo próprio EGW, eles não consideram o MASH1 como diagnóstico de doença celíaca. Na nossa época já era. Uhum. Por exemplo, sorologia negativa com linfocitose intraepitelial, isso aí é celíaca, vai ser a celíaca oculta, que ainda não apareceu, era mais ou menos isso. Já não é mais patognomônico. Agora, com essas novas definições, talvez sorologias negativas com linfocitose intraepitelial, talvez vai ficar nessa sensibilidade, nessa intolerância ao glúten, né? Eu sempre e aí, peço... nesse caso, Cris, outra pergunta, é exclusão para sempre? Os pacientes com intolerância ao glúten, intolerância ao trigo não celíaca. Isso. Então, pela literatura, o que eles falam? Que você faz um acompanhamento desse paciente, faz um período de washout, e depois, com o segmento nutricional, você vai tentando fazer a reinclusão. Tanto que naquele step 2 lá do protocolo de Salerno, eles colocam que naquele segundo momento você vai fazendo a reinclusão e vai testando em relação a sintoma. Então, é possível uma reintrodução, como se fosse um protocolo low FODMAP. Vai ingerindo pequena quantidade e vai vendo se a pessoa vai tolerando. Entendi. Outra dúvida minha, Lu, essa antitransglutaminase, ela tem que ficar bem próximo do normal? Ou... Porque eu tenho paciente assim, que tem biópsia de bulbo, segunda porção, é um MASH2, e tem a antitransglutaminase, era 100 e tanto, agora caiu para 30 e pouco. Eu tenho que esperar isso aí normalizar? Ou... Qual nível que eu vou dizer para o paciente assim, tá bom, a sua dieta está correta? Não, assim, a transglutaminase, em até 3% dos casos, ela pode não negativar, você sabia? Mesmo com a biópsia já normalizada. Ela pode não normalizar? Tem descrição do antitransglutaminase não normalizar. Então, por isso que, às vezes, eu acabo pedindo os dois. A possibilidade do antiendomísio não negativar é muito menor do que a antitransglutaminase. Eu estava até revendo isso aí outro dia, que alguém me perguntou, porque, assim, normalmente, quando o paciente é celíaco e eu excluo a dieta, 6 meses eu colho as sorologias, vejo se já negativou. Se negativou, eu ainda não peço endoscopia eu só peço com 1 ano. Aí, se normalizou, endoscopia eu não peço sempre, aí eu vou acompanhando com meus sorológicos, pelo menos 2 vezes ao ano. O que é falado é assim, se no paciente que ainda não melhorou a histologia, nesses pacientes aí você tem que seguir um pouco mais com tanto a antitransglutaminase e o antinomísio. E aí, assim, você vai esperar eles negativarem para você fazer nova endoscopia. Tá. Porque não adianta você, por exemplo, ela está positiva ainda. Não adianta você ficar pedindo endoscopia. Entendeu? Esse paciente... eu espero 2 anos. Esse paciente também, ele mantém sempre a aminotransferase um pouco alterada, desde o início, que foi uma coisa que eu fiz pensar não seria. Entendeu? Então, assim, a antitransglutaminase caiu bem, era 100 e tanto, ficou, sei lá, 50. Mas será que ele não está tendo contaminação cruzada? Como é? Será que ele não está tendo contaminação?
Nesses casos, eu penso em contaminação. Antes de falar que é refratária, eu penso... 50% não, contaminação. ele é totalmente assintomático, mas ele estava dando uma escorregada na dieta, entendeu? Então, agora eu já... Então, acho que é isso. Falou, obrigada. É isso. Beijo. Tá bom? Perfeito. Gente, um beijo para vocês, um prazer, como sempre. Cris, obrigada. Beijo, Lu. Apareça mais na gastro. Perfeito. Tchau, tchau, pessoal. Tá. O pessoal agradeceu aqui as aulas. Teve uma pergunta aqui que já foi respondida de qualquer forma. Então, já chegamos, acho que, no horário em si. Então, agradeço aí mais uma vez, Cristiano, parabéns aí pela aula e acho que essa aproximação, de qualquer forma, da endoscopia lá do IANSP vai trazer novos frutos aí muito em breve. Nós teremos também uma reunião conjunta aí da endoscopia também para trazer mais próximo todo mundo aí. Né? Parabéns aí pela... Beijo para vocês. Tchau, boa noite. Tchau, ok, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Alice. Beijo. Beijo. Tchau.